Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui mais uma aula de Excel, onde nós vamos mostrar como tratar uma base de dados dentro do Power Query para a gente poder usar em nossas análises. Essa daqui foi uma dúvida, de um de nossos alunos que tinha uma base de dados aí um pouquinho diferente e que todo mês, quando ela recebia as informações, precisava ficar tratando, além de ter que ficar separando os dados, ela precisava ficar mudando a posição aí de algumas informações. E isso em uma tabela muito extensa, dava trabalho. Então, ela queria automatizar o processo e aí trouxe essa dúvida para nós. E aí nós criamos aí esse vídeo agora para compartilhar com vocês aí as possibilidades para arrumar bases de dados que estejam nesse tipo. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Observem que a base de dados que essa pessoa recebe, ela tem assim os dados, aí eu tenho o nome do cliente, a data, o número do pedido, e aí o valor ele vinha na parte de baixo. E assim sucessivamente, ó, vinha as informações do pedido e o valor, informações de pedido e valor, e isso para uma lista bem extensa. Aqui eu trouxe apenas alguns, mas imagina isso numa lista de 5.000, 10.000 pedidos dessa maneira, dessa forma aqui. Então, como é que a pessoa faz para arrumar, para organizar esses pedidos e deixar ele de forma automatizada aqui dentro do Excel? Essa é a proposta para esse nosso vídeo aí, nessa aula que nós vamos compartilhar essa solução aí que nós apresentamos à nossa aluna com vocês, caso alguém tenha aí essa necessidade, tudo bem? Então, antes da gente iniciar, vou pedir aí por gentileza, se vocês se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos, compartilhem o nosso vídeo, ativem as notificações para saber quando tem vídeos novos como esse. Nós trazemos vídeos novos aí toda semana, além de dicas, ao longo da semana aí em nossas redes, e aí também em nosso canal. Deixem as sugestões, comentários, dúvidas, porque são dúvidas como essa da nossa aluna que possibilitam, a gente a criar esses conteúdos mais dinâmicos aí e úteis e interessantes a vocês aí, nossos seguidores do canal, ok? Contamos com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo e compartilhando aí com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fechar a minha base de dados aqui, vou fechar minha base de dados, vou fechar ela. Vou vir aqui em uma nova pasta de trabalho vazia, em branco. Então a base de dados eu vou deixar ela fechada. Eu não vou trabalhar sobre a base de dados. Eu vou importar os dados para cá, até mesmo para poder ficar dinâmico, para que a gente possa estar utilizando. Então eu vou vir aqui, ó, na minha guia dados, obter dados de arquivo do Excel. Vou fazer esse processo, porque eu vou importar aquela base de dados que a pessoa recebe. Então ela vai receber a base, eu vou importar para depois eu poder trabalhar com essa base. Então eu vou vir aqui, ó, dentro da minha pasta, tá aqui nos documentos, é onde a pessoa salva a base. Então aqui, ó, base pedidos. Vou clicar, importar, aguardamos a conexão. Então, após a conexão dos dados e a extração dos mesmos, ele vai vir aqui nessa tela do navegador, onde ele traz as planilhas e tabelas disponíveis para a gente poder estar utilizando e importando. Então, eu vou clicar aqui na planilha 1. Observem que ela é a que contém os dados que nós vamos precisar. Só que bem bagunçado, é esses que a gente vai arrumar. Então, eu vou clicar aqui na opção de transformar dados para ele entrar no nosso editor de consultas, que é o Power Query, e aí é dentro do Power Query que nós vamos fazer essas transformações, ok? Então observem que ele entrou aqui no Power Query, então ele carregou os meus dados, gerou a minha consulta para a planilha 1. Aqui eu tenho o nome, que eu posso dar um nome para essa consulta, posso chamar, por exemplo, de vendas, para essa tabela. Aqui embaixo ele vai mostrar todas as etapas que já foram feitas por padrão. Então a parte da fonte, que é a conexão, a importação que foi feita do arquivo. A navegação, que é quando ele expande os dados. Cabeçalho promovido, que geralmente ele pega a primeira linha e joga aqui para o início. E o tipo de dados alterado, porque aí ele define que tipo de dados é a coluna. Nesse caso, o tipo de dados eu posso até excluir, porque não vai haver necessidade, tá? O cabeçalho promovido a gente pode deixar, porque não vai fazer diferença, depois a gente até vai excluir essa coluna aqui. Então, eu vou deixar ele aqui. E aí agora que nós vamos começar a trabalhar com esse restante aqui das informações. Primeira coisa que eu vou fazer,
Como eu tenho que pegar esse valor e jogar ele aqui para frente dos dados, eu vou duplicar essa coluna. Então eu vou clicar nela com o botão direito e vou pedir para duplicar coluna. Olha lá, duplicou. Agora nós vamos fazer o seguinte, nessa coluna duplicada, eu vou clicar aqui no tipo de dados e vou pedir para ele colocar no formato de moeda. Por que eu vou fazer isso? Porque tudo que for o valor realmente aqui, né, o valor do pedido, o valor da venda, ele vai deixar como moeda. O texto ele não vai conseguir converter e aí vai dar um erro, porque aí a gente vai precisar para fazer o próximo passo, que é a substituição. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo moeda, nessa coluna que eu dupliquei. Olha lá, ele deu erro. Esses erros eu vou deixar, né, vou substituir eles para nulo, que seria o vazio. Eu vou deixar como se essa célula tivesse vazia. Então eu vou clicar novamente aqui na coluna com o botão direito. Vou pedir para substituir erros. E aí ele pede o erro. Que erro? O erro null, de nulo. Vou dar um OK. E pronto, olha lá. Substituir por nulo. Agora eu vou pegar esse valor e vou jogar ele aqui para cima. E aí para fazer isso eu vou clicar com o botão direito na coluna. E aí eu tenho essa opção de preenchimento. Como o valor está embaixo e eu quero que ele apareça em cima, a gente usa o preenchimento para cima. Porque aí ele vai copiar o valor de baixo na célula de cima que estava vazia, que estava nula. Olha lá, ele copiou. Agora eu clico com o botão direito e peço para ele remover o que estiver duplicado. Ó. Eu vou remover as duplicatas. Cliquei e pronto. Ó. Ele remove aquelas linhas onde eu tinha os preços, deixando apenas um valor único de cada. Então vejam que a gente já vai tendo aí a nossa tabela já organizada. Agora eu vou pegar essa coluna aqui, vou clicar nela e vou pedir para dividir. Eu vou dividir ela pelo delimitador, que aí seria aqui os hífens, tá? Então eu vou pegar aqui, na minha página inicial, dividir colunas por delimitador, ó. Vou pegar aqui por delimitador. Aí ele pergunta qual é o delimitador, no caso ele estava usando o espaço, eu vou pedir personalizado e eu vou digitar aqui o hífen, porque eu quero que ele separe por traço, né? A cada ocorrência de delimitador, ou seja, como nome, traço, data, traço e o número do pedido, eu tenho um padrão, eu vou usar a cada ocorrência. Tá? Nesse caso do meu, eu consigo fazer por essa forma. Dou um OK. Observem que aí eu tenho aqui, ó, dados 1, dados 2, dados 3 e o valor. Só que aí essa daqui eu não quero que apareça a palavra clientes espaço. Tá vendo? Ó, que eu tenho aqui. Então eu vou clicar. Posso vir aqui no substituir valores. E aí eu vou substituir a palavra cliente, que eu tenho que digitar do jeito que está lá. 2 pontos, espaço. Substituir por nada. Dou um OK. E pronto, ó, eu removi os espaços ali que eu tinha. Agora eu renomeio aqui as colunas. Posso colocar como clientes. Vou clicando 2 vezes, ó, e vou renomeando. Data, número do pedido e a última coluna, valor. Pronto, observem que dessa maneira, ó, eu já fiz a extração e as transformações para aquela base. Agora eu posso vir aqui na página inicial, fechar e carregar para e definir o que eu quero fazer com esses dados. Então eu vou criar os dados em uma tabela, em uma nova planilha. Dou um OK. E pronto, ó. Observem que ele já carregou os meus pedidos já transformados. E aí dessa forma eu consigo pegar essa minha tabela de vendas e utilizar numa tabela dinâmica ou numa análise que eu estiver fazendo. E o legal aqui, inclusive, é que eu posso pegar, por exemplo, deixa eu formatar aqui para moeda, ó, só para ficar mais visível. Eu posso agora, toda vez que aquela base de pedidos, aquela base externa que a gente importou, ela for alterada, automaticamente ele vai atualizar essa base para nós. Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem. Eu vou lá na minha base de pedidos, eu vou abrir ela. Ó, abri aqui a base de pedidos.
Aí vamos supor que essa base ela mudou, apareceram outros pedidos aqui para baixo, né? Vão aparecer mais pedidos. Então como é que eu vou fazer? Inclusive, ó, só pra gente, a título de teste, ó, eu vou pegar aqui esses daqui mesmo, ó, vou até pegar esses repetidos, vou colar aqui na linha de baixo, olha lá, colei aqui, vou mudar aqui só a numeração, 60, 63, olha lá. Observe que eu tinha os pedidos até o 10.259, aí eu coloquei mais esses 4 aqui. Então a minha base de dados, ela mudou, eu poderia ter recebido esse arquivo novo do sistema, é só substituir o arquivo, porque lá dentro daquele relatório já vai estar ok. Então, salvei aqui minha base, vou voltar lá naquele relatório, fecho a base, volto no relatório, aqui ó, estou no meu relatório, aí basta agora eu vir aqui ó, na guia dados, e pedir para ele atualizar tudo, e pronto, ele vai puxar, tá? Ele vai puxar aqui, desculpem, olha lá, ele vai puxar todos os dados atualizados ou que foram incluídos lá dentro da nossa base, ok? Então dessa forma a gente consegue automatizar aqui alguns dos nossos processos, tudo bem? Pessoal, então essa foi a dúvida de uma de nossas alunas que deixou para nós aí, nós ajudamos ela e trouxemos aí essa dica para vocês. Espero que ela tenha ajudado, que ela sirva aí de exemplo, né, para algumas outras situações, outras coisas que vocês precisem fazer. E eu vou pedir a colaboração de vocês mais uma vez. Se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, deixem comentários, sugestões, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, nos ajudem a continuar criando esse conteúdo e levando o maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!